Bom, e ainda falando sobre economia, várias projeções indicam tombos históricos nas economias mundiais. Aqui com a gente, Denise Campos de Toledo. O fundo do poço sempre é falso, Denise? Por enquanto ainda assim, viu, Tiago? Porque a gente vê uma revisão constante dessas projeções. O relatório Focus, por exemplo, trouxe a 9ª revisão consecutiva e o mercado aqui no Brasil anda bem cauteloso nessa questão de prever o tamanho da recessão que nós possamos enfrentar neste ano. Ainda fala de uma queda aí de 1,96%, quando o Banco Mundial já está sinalizando que o Brasil pode ter um recuo do PIB este ano da ordem de 5%. Seria um tombo histórico maior de 120 anos. Nós tivemos aí em 1990, por exemplo, com o Plano Collor, menos 4,35%, em 1981, com a crise da dívida externa, foi menos 4,25%, não dá para saber o certo, na verdade, né? O mercado aqui anda muito cauteloso, porque a gente vê projeções isoladas também bastante negativas, bem mais do que essa do relatório Focus, só que é difícil você mensurar, a gente não sabe exatamente qual vai ser o tempo de isolamento social, qual o impacto efetivo que todas essas medidas terão sobre o mercado de trabalho, o tamanho do desemprego, depois o potencial de reação da economia brasileira. Por enquanto é apagar incêndio, é você tentar garantir a subsistência das pessoas, a gente estava vendo essa discussão do Congresso de ampliar os benefícios, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Não dá para você discutir isolamento social quando o mundo todo está utilizando a mesma estratégia para tentar conter a pandemia. Então é cuidar de minimizar desemprego, o impacto financeiro, a subsistência das pessoas. O Brasil tem uma pobreza imensa, inclusive o Banco Mundial nesse relatório ressaltava exatamente isso, as respostas políticas para os mais vulneráveis. Isso é muito importante, é essa resposta política, não é ficar discutindo se o isolamento vale ou não vale. Isso é orientação agora da área de saúde, vamos seguir. O mundo todo está fazendo isso, e eu acho que essa questão aí de se ter uma dificuldade de mensurar a crise passa exatamente por isso. O mundo todo não está conseguindo saber ainda como sair desse enrosco. Então, de um lado, controlar efetivamente a pandemia sem que haja novos aumentos naqueles países que parecem estar driblando essa situação, como é o caso da China. Hoje nós tivemos a Bolsa da China, por exemplo, recuando, porque aumentaram de novos casos. Pontualmente, pode ser pouco, diante de toda a crise de pandemia que a China já enfrentou. Mas o problema é que isso traz aquela insegurança. E a China tem dado sinais de retomada, só que ela esbarra nas condições da economia global. Como acelerar o comércio se outros países ainda estão em quarentena, ainda estão com isolamento, ainda estão com a economia travada. Então vai levar alguns meses para a economia mundial começar a reagir a toda essa situação da pandemia. Primeiro tem que derrubar mesmo a pandemia, e aí é começar a ferir com maior precisão o que pode acontecer. E até o acordo do petróleo, que em princípio poderia ser muito comemorado, e até está ajudando a alavancar um desempenho um pouco melhor das bolsas da Europa, ele é bem o retrato da situação atual, não teve jeito. É um acordo histórico em termos de redução da oferta, deve cair 10%, pode até cair um pouco mais, porque alguns países produtores estão dispostos a reduzir ainda mais a oferta, e agora entra também a Arábia Saudita, que tinha colaborado para a crise mais recente do petróleo, paralela a toda essa crise que a gente está enfrentando. Agora é muito retrato disso, e talvez por isso é que o mercado de petróleo hoje não tem uma reação eufórica. Está havendo uma elevação muito modesta, abaixo de 2% no mercado internacional. Ô Denise, rapidamente, só para fechar, você já falou um pouco sobre o mercado, mas a reação do mercado vai depender mais do que nessa semana, principalmente? Olha, eu acho que está andando muito junto com essa situação da pandemia. O mercado brasileiro tem acompanhado muito o humor internacional, né? Nós temos essa preocupação com esses dados pontuais de pior ainda da pandemia, preocupações com relação ao andamento da economia global, todas essas projeções, as medidas que estão sendo tomadas no âmbito doméstico, mas nós temos na abertura o dólar muito pressionado novamente, dólar que fechou a última semana com um comportamento bem mais favorável, cotação abaixo dos 5,10, agora o dólar comercial sobe 0,86% e a cotação de venda do comercial está em R$ 5,135, acima dos 5,13. É isso, Thiago.